Olá, muito bom dia! Começa agora mais um Arena Alterosa e no programa de hoje, mais uma vez, a gente vai falar de clássico. Na semana passada foi Vasco e Flamengo e dessa vez Vasco e Botafogo. E para conversar com a gente, é claro, a gente trouxe um vascaíno e um botafoguense. O vascaíno está aqui comigo, Renan Caixeiro, jornalista. Tudo bem, Renan? Bom dia, prazer tudo bem? te receber Prazer, aqui. Lucas, tudo jóia? E o nosso botafoguense predileto, Fernando Júnior, nosso comentarista aqui do Arena. Pois é, vamos começar com esse jogo. Depois a gente continua falando do Campeonato Carioca e também do Campeonato Mineiro. E hoje também tem seleção brasileira aqui no Arena. Esse joguinho foi clássico, mas não foi dos melhores não, hein? 1-1, a gente gosta de vitória, gente. Alguém tinha que ganhar para aqui apimentar, um ficar debochando do outro aqui, mas foi empate, então vai ser uma conversinha assim, mas vai ser bom. A gente vai falar dos problemas que as duas equipes apresentaram. Hoje tem participação dos nossos telespectadores. Viu? Vamos começar, vamos ver aí como foi esse 1-1 entre Vasco e Botafogo. No Rio de Janeiro, o domingo foi dia de Vasco e Botafogo no Maracanã. Quem saiu na frente no clássico foi o time vascaíno. Madison lançou o atacante Gilberto, que dominou e tocou na saída do goleiro. O Botafogo empatou o jogo com Roger Carvalho de cabeça. O empate deixou as duas equipes com 30 pontos e embolou a disputa pelas vagas nas semifinais. Pois é, o jogo foi um jogo meio xoxo, mas o programa vai ser ótimo, viu, gente? Vamos começar aqui nosso bate-papo aí. Quem se dispõe, quem se candidata a falar inicialmente sobre esse jogo? Renan, você como convidado, o que você achou? Primeiro, fazer as honras da casa, então dá a vez para a nossa visita primeiro, né, Fernando? À vontade. Obrigado, bom dia. Não vou ser o segundo, né? Sacanagem com o vascaíno. É sacanagem, né? Então, se eu tivesse pensado nisso, eu botava o Renan para ser o segundo, mas... Não, a gente já se zoa antes para não... Né? Não, então, Lucas, eu vi o jogo, eu acho que o Vasco foi um pouco aquém do que vem apresentando ao longo do campeonato. Apesar de não ser uma temporada espetacular, o Vasco, na minha opinião, com o Doriva, encontrou ali uma certa liga, o time não está... eu vi bons jogos do Vasco esse ano. Ontem eu não acho que foi um bom jogo do Vasco, eu acho que deixou a desejar, na minha opinião, até o Botafogo foi melhor a maior parte do tempo. O Vasco achou um gol, como ele estava ressaltando aqui, um gol tipo da seleção, né, que o Madison enfiou a bola, o Madison jogou muito ontem. Eu acho que foi um resultado que mostrou também uma coisa, na minha opinião, segundo tempo, principalmente, o Vasco estava muito cansado, assim, não sei o que está acontecendo, não era para o time estar tão cansado na primeira, sabe, sei lá, a gente está em março. Início da temporada, né? Início da temporada, era a época, né, que os times estão treinando mais a parte física, e eu senti o time pregado, não sei, Botafogo não analisei assim, mas tinha momentos, o gol do Botafogo até que foi um escanteio, foi de um lance que o vascaíno, acho que foi o Guinazu, não sei, ele deu uma bola ali boba e perdeu e de repente saiu aquele contra-ataque e aí o escanteio e o gol. E eu vi os jogadores meio que se arrastando, não sei se eles estavam querendo se poupar para alguma coisa, mas isso poupar foi para quê? Isso me deixou preocupado, sabe? Achei o Vasco meio lento. Poupar para a Copa do Brasil, tem Copa do Brasil no meio da semana. E Renan, você falou essa questão do ser o segundo, a questão do vascaíno ser zoado com isso. Durante a semana passada, acho que no final de semana, eu vi um levantamento que o Vasco nem de longe é o time mais vice-campeão do Brasil. Tá vendo? Agora tá me falando a memória, eu estou falando pela lembrança, não pesquisei para falar sobre isso no programa, mas se eu não me engano, o time mais vice-campeão no Brasil é o Cruzeiro. Eu vou até procurar saber de novo e depois eu falo para vocês, viu, pessoal? Fernando, e você? Como botafoguense, sua análise dessa partida? Vamos lá. Ô, Lucas, eu achei o jogo terrível. Estava conversando com o Renan aqui antes do Arena. Tecnicamente, principalmente, né? Um jogo de muito chutão, parte técnica eu não consegui encontrar no jogo todo. O Vasco, para mim, foi melhor nos primeiros 15 minutos de jogo, depois o Botafogo conseguiu equilibrar, mas as duas equipes muito apáticas, sem conseguir criar jogadas, né? O gol do Vasco, eu acho que foi a única jogada bem criada no jogo todo, né? Essa enfiada de bola do Madison, lembrando até o gol da seleção brasileira. E já o Botafogo tem o camisa 10, que é bom de bola, é o GG, mas não consegue dar ritmo no jogo. Então foi aquele jogo muito chato para um clássico,
né, que é um jogo pegado, um jogo com boas jogadas, um clássico que a gente espera muitos gols e não teve nada disso. Né? Eu acho que o resultado já fala pelo jogo em si. 1-1, um jogo bem truncado, Vasco fez 1-0, o Botafogo conseguiu empatar com gol de bola parada, né, um vacilo da defesa do Vasco, o Botafogo conseguiu fazer o gol. Acho que as duas equipes precisam melhorar muito ainda, e principalmente o Botafogo, que está na segunda divisão e precisa subir para a Série A. Pois é, e agora a gente vai colocar mais um torcedor na roda aqui no Arena. A gente recebeu uma mensagem do Alex Pires. O Alex Pires é um vascaíno. Alex Pérez, não Pires. Desculpa, Alex. Alex Pérez, ele é lá de Chácara. Ele mandou um comentário pra gente aqui, ó, pelo nosso WhatsApp. Lembrando que você também pode participar, 8410-9434. Vamos ver aí o que o Alex falou. Ele disse, ó, que tá difícil torcer pro Vasco. Vamos dar uma olhada. Amigo, tá difícil torcer pro meu Vascão, tá? Pra quem já teve Romário e Edmundo no ataque, se contentar com Thales e Gilberto tá difícil. Mas fazer o que, né? Sofrência. Vamos sofrer. Olha só, pessoal, acabou de chegar aqui minha equipe, minha produção, muito competente. Falei que ia dar uma pesquisada, eu ia trazer isso para vocês depois, mas o pessoal já pesquisou para mim. Realmente, a equipe mais vice-campeã no futebol brasileiro é o Cruzeiro, com 48 vice-campeonatos. O Vasco está lá para trás nesse quesito, o Vasco, que não é um quesito bom para ficar lá na frente, né? O Vasco é 8º nessa lista. Então, vamos lá. Sexto colocado nessa lista. E é isso que falou o Alex, da saudade do ataque do Vasco nesse período aí. Romário, a gente teve Edmundo, Donizete, vários grandes nomes. A minha geração, assim, eu tenho 26 anos, o Alex deve estar nessa faixa também, a gente ficou meio mal acostumado com o Vasco, porque a gente via Edmundo, Romário, Juninho Pernambucano, Juninho Paulista, até Evair, né, toda aquela geração que começou em 97, foi ganhando tudo até 2001, e a gente ficou um pouco, antes também o Vasco já tinha tido outros bons resultados. Acho que a gente ficou um pouco mal acostumado, mas aquilo era o Vasco, né? Na minha opinião, o que a gente vê hoje não representa o que o Vasco de verdade é para o futebol brasileiro. A gente já teve, assim, você vê o time do Vasco, lembra daquele jogo contra o Manchester United, aquela escalação do Vasco, que loucura que era aquele time, que hoje a gente fala, não, é impossível, né? Ter um time desse novamente. E, na minha opinião, sendo um pouquinho otimista, dá para ter um time de novo, um time bom, um time brigador. O problema hoje é mais estrutural, né, de organização, de gestão, isso já vem aí há quase mais de uma década, se bobear, e não vejo isso caminhando tão bem. Mas sou, como bom vascaíno geralmente é otimista, tá? Eu vou até brincando aqui, eu acho que o botafoguense é o cara mais pessimista, aquele cara, não sei o quê, não gosta de falar. O vascaíno é o contrário, ele é mais otimista, na minha opinião. Falando nessa questão de ser pessimista, a gente recebeu uma pergunta de uma torcedora do Botafogo, Fernando. Eu vou passar essa pergunta para você. Vamos lá. É a Carol, lá de Barbacena. Ela pergunta, o que falta para o Botafogo ganhar? Ô, Carol, essa pergunta não é difícil de ser respondida, não. Primeiro, um abraço, né? Obrigado por participar aqui do Arena também. Falta, sabe o quê, ô Lucas? Arrumar um centroavante que faça gol. Alguém que tira o Bill de lá e coloque um atacante bom de bola. Ontem, pelo amor de Deus, né, rapaz? O Bill ele travou um duelo com o Rodrigo, zagueiro do Vasco, para ver quem faz mais falta, quem toma mais cartão. Saiu do jogo com cartão amarelo. Entrou o Tasso, outro centroavante, 2 metros de altura, que não conseguia dar um pique, também contundido, mancando, se arrastando o tempo todo. Então, Carol, falta o Botafogo arrumar um atacante bom, né? Do meio para trás, você tem um time certinho, bem compacto, mas está faltando um atacante que faça o que o Marcelo Cirino faz no Flamengo. Aquele jogador que, além de não só corredor, né? Corredor vai fazer maratona, vai fazer outra coisa, mas seja bom de bola, né? Que saiba dar assistência, que saiba, claro, fazer gol. O Jobson é um jogador bom, mas não teve bem ontem no Clássico. Precisava de quê? De um suporte, não tinha, né? Ficava tanto o Tássio quanto o Bill parado lá na frente, sem ajudar na criação. Então, não tem jeito, não vai fazer gol mesmo. Você falou do Marcelo Cirino do Flamengo, eu já vou fazer uma pergunta para vocês relacionada ao Flamengo, mas antes, só mandar aqui um abraço pro pessoal que está conversando com a gente pelo WhatsApp. Ó, o Rubens e a Amélia são torcedores do Flamengo, mandaram mensagem aqui pra gente. A Carol, botafoguense, que a gente passou a pergunta aqui pro Fernando. O Lucas Leite, de Carangola, e o Rodrigo, de Juiz de Fora, também botafoguenses. O Marcelo Ferreira, botafoguense. Está aqui também o Leonardo Silva e o João Vitor, que é lá de Viçosa. Eles não falaram qual o time do coração deles, mas fica aí o nosso abraço também.
Agora a pergunta relacionada ao Flamengo. Todos os dois times estão aí empatados com 30 pontos na classificação do Campeonato Carioca. O Flamengo vem à frente com 32 pontos. Vocês acham que o Botafogo e o Vasco, e até mesmo o Madureira também, que tem 30 pontos, algum desses times tem chance de passar o Flamengo nessa primeira fase do Campeonato Carioca? Eu acho difícil. Eu acho que o Flamengo tem jogado melhor que os outros clubes no Campeonato Carioca. É uma equipe que se encontrou mais rápido que as outras, né? Eu acredito que o Vasco e o Botafogo ainda estão em formação. Já o Flamengo já conseguiu fechar aquele elenco, não, aquilo ali, né? Que vai para o Campeonato Brasileiro daquele jeito. Já o Botafogo ainda está se encontrando. Eu acredito que o Vasco da Gama também. Senti muita falta do Dagoberto no jogo. Faz falta, é jogador bom de bola. Mas eu acredito que o Flamengo vai terminar na frente, Lucas. Difícil alguém ultrapassá-lo. Está difícil botar fogo para o Vasco, quanto mais para o Madureira, né? Está tentando lutar para ficar ali entre os 4. Pois e tem chance, né? Eu acrescento assim, acho que o Flamengo é o favorito, né? Agora, quem puder ganhar, vamos supor que não ganha o Carioca o Vasco, ou ganha o Carioca o Botafogo, o Fluminense, não sei. O Flamengo é o time a ser batido, na minha opinião. É o time que está há mais tempo aí junto. Tem um treinador também que está há mais tempo dos grandes do Rio, né? Então, é o time que está arrumado, na minha opinião. Ó, eu vou falar. Minha torcida está sendo pelo Madureira, nada contra os outros, mas eu quero que o menor ganhe, né? Ter essa chance, a oportunidade, que o menor ganhe, que não seja em cima do meu time, obviamente. Mas agora vamos falar do Fluminense. O Fluminense está aí fora dessa zona de classificação. Ele não está entre os 4 colocados, está com 28 pontos. Ele iniciou a rodada passada sem ter chances de voltar ao G4. Na verdade, a rodada do meio da semana sem ter chance de voltar ao G4. Não conseguiu voltar ainda, mas teve uma boa vitória. Foi um 4-2. Vamos ver aí um pouquinho desse jogo. A gente tem 2 gols para mostrar para você, 2 gols do Fluminense. Roda aí pra gente. O Fluminense, que está fora da zona de classificação, goleou o Barra Mansa por 4-2. Fred foi o destaque. O atacante marcou 2 vezes. Destaque aí para o Fred, né, que fez 2 gols. O Fluminense está com 28 pontos. E no final de semana tem clássico. Flamengo e Fluminense, Fla-Flu. O Fluminense pode dar uma complicada aí nessa vida do Flamengo e contribuir para que os outros times, como a gente estava conversando, ultrapassem o rubro-negro? Eu acho que pode. Assim, tem uma coisa também que agora o Fluminense vai entrar com um novo técnico, né? Já ganhou hoje e tal, nessa troca. E isso, geralmente, esses times que trocam de técnico, eles conseguem ali respirar, fazer uma coisa diferente nos primeiros momentos. Parece que os jogadores estão querendo mostrar mais serviço, não sei. E eu até, assim, apesar de ser vascaíno, eu até torço pro Dubs que dá certo no Fluminense, gosto do trabalho dele, acompanho desde, né, que ele veio aqui pro Tupi, foi campeão. E é um cara que eu respeito, é um cara que eu acho que tem tudo para dar certo. Queria ver um cara como esse dando certo no futebol brasileiro. Não em cima do Vasco, né? Não precisa, deixa o Fluminense classificar, mas depois perder para o Vasco. Mas eu acho que o Fluminense pode complicar e, assim, eu acho que, não sei, para o Vasco seria até bom o Fluminense ganhar do Flamengo, alguma coisa assim, para o Vasco tentar chegar ali na primeira colocação ou, pelo menos, né, se classificar num nível melhor. O Flamengo é favorito, mas não quer dizer que vai vencer o Campeonato Carioca, claro, né? E não vai mesmo. Ó, e agora, a gente está, antes da gente ir para o nosso intervalo, tem um Twitter aí do Fluminense para a gente mostrar. Vamos colocar aí na tela. Vamos, Tricolor, mais uma vitória. Fluminense 4-2 no Barra Mansa. Tá aí um tweet oficial do Fluminense. Então, pessoal comemorando essa vitória aí contra o Barra Mansa. Agora sim a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com o nosso programa para falar do Flamengo. O Flamengo que venceu o jogo contra o Bom Sucesso. E também vamos falar sobre o Campeonato Mineiro. É rapidinho, não saia daí. Estamos de volta com a Arena Alterosa para falar agora sobre o jogo do Flamengo e também do Campeonato Mineiro. Mas antes de voltar para o nosso bate-papo, quero chamar você a participar aqui com a gente. Manda o seu WhatsApp. O DDD aqui é 32 8410 9434. Mas não se esqueça, fala seu nome, fala a sua cidade, fala qual é o time do seu coração para a gente poder mandar um abraço aqui para você. E melhor ainda, grava aquele vídeo para a gente com seu celular, manda com seu comentário. Lá, acabou de assistir o jogo do seu time? Manda pra gente, que você pode aparecer, assim como o Alex apareceu hoje no nosso programa.
no próximo pode ser você. Então vamos lá, Flamengo e Bom Sucesso, o rubro-negro venceu mais uma. Antes da gente começar essa conversa, vamos ver como foram os gols. No sábado, o Flamengo assumiu a ponta do Carioca. O artilheiro do campeonato, Marcelo Cirino, fez um golaço. E de falta, o jovem Matheus Sávio fez o segundo contra o Bom Sucesso. Final, 2-0. Olha só, viu? Marcelo Cirino, você está de parabéns. Está metendo muito gol, está jogando muito. Quando não faz gol, dá passe. Eu até o início desse ano não conhecia, foi destaque no Atlético Paranaense no ano passado, mas eu sinceramente ainda não tinha sido um destaque para mim, tanto que ele foi contratado pelo Flamengo por ter sido destaque lá no rubro-negro paranaense e foi para o rubro-negro carioca. Parabéns, Marcelo Cirino, está jogando muito. O que vocês... Não estou implicando, não. Estou implicando. Só porque você falou que precisava do Marcelo Cirino no seu time. Saudade aqui, ó. A camisa do Fernando aqui, ó. Túlio Maravilha. Saudades? Saudade, o homem chegou. O homem dos 1000 gols, né? Segundo o Instituto Túlio Maravilha de Contabilidade. É com uma conta até time do Exército, mas está valendo. Mas é isso aí, rapaz. O Botafogo não tem quem faça gol. Por isso a pergunta da Carol, né? Eu acho que outra coisa que eu não respondi a Carol, tem o Sassá. O Sassá é um bom atacante, está no Botafogo. Não jogou, se eu não me engano, está contundido, não ficou nem no banco ontem. Mas tem que parar com esse esquema também, né, Lucas? De tem que jogar um centroavante, aquele cara grandão que seja uma referência na área. Se o atacante é baixinho e sabe fazer gol, bom exemplo disso, o telespectador falou, tinha o Romário, tinha o Edmundo, nenhum dos dois tinha uma estatura tão boa, né, tão avantajada assim. Tem um cara que faz muito gol ultimamente, não sei se já ouviu falar, chama Lionel Messi. Tá vendo? Também não é assim muito grande, desses brutalhões. Gol de O cabeça. próprio Barcelona, né? Não tem esse centroavante grandão, referência na grande área. Então tem que parar um pouco com isso. O Botafogo tem o Jobs, tem o Sassá, coloca os dois para jogar. Pronto, resolve o problema. Tira o Sassá, tira o Sassá não, deixa o Sassá, tira o Bill, tira o Tacho, deixa eles lá treinando mais finalização. Eu até faço uma comparação direta, a gente vai falar desse assunto, mas ontem o Brasil, por exemplo, começou com um centroavante, Luiz Adriano. Trocou, tirou o centroavante, deixou o time sem centroavante e jogou melhor. Eu questiono, assim, eu acho que, por exemplo, é legal ter esse cara que faz o gol, é bacana, igual o Fred no Fluminense, o Marcelo, mas não é a única fórmula, sabe? Às vezes, se você não tem um centroavante, eu acho que é o caso do Botafogo, para que ficar insistindo só pôr um poste lá na frente, porque tem que ter um camisa nova? Às vezes não. Um cone, né? Pois é. Exatamente. Vamos aproveitar que o Renan já tocou nesse assunto da seleção, a gente já está falando nele, no primeiro bloco falamos que o gol foi tipo um gol da seleção, com aquela enfiada de bola. Você pode estar um pouco perdido, né? Não viu o jogo da seleção? Vamos saber agora, aqui na Arena, como foi essa vitória de 1-0 da seleção brasileira lá na Inglaterra contra o Chile. O Brasil tem sempre aquela turma orgulhosa. Mas o adversário tinha sua versão. Em campo, os chilenos também não facilitaram. Dominaram a maior parte do jogo. O amistoso foi na casa do Arsenal, time conhecido por ter uma torcida muito quietinha, mas nesse domingo até os ingleses se empolgaram. Eu amo o Brasil, me disse Billy. A seleção até quis corresponder, criou oportunidades, mas jogava aquele futebol para inglês ver, sem muita inspiração. Se não foi um jogão, valeu a pena ver a jogada de Firmino. No segundo tempo, o atacante do Hoffenheim, da Alemanha, driblou o goleiro chileno e marcou o gol da vitória, com direito a viradinha de rosto e tudo. É um jogador que tem uma certa facilidade, um cheiro de gol, de chegar até o gol, se coloca bem, se posiciona. Está aproveitando a oportunidade que foi dada. Mais um triunfo numa cidade pra lá de acostumada com o Brasil. Com 8 vitórias em 8 jogos, façanha que só João Saldanha conseguiu em 69, Dunga disse que a Copa América é importante, mas que a prioridade é outra. A próxima meta é a Copa América, mas o objetivo maior é a eliminatória, que nos leva a uma Copa do Mundo. Então, o trabalho vai ser desenvolvido todo em busca da eliminatória.
De trabalho que o Dunga vem realizando, essa é minha modesta opinião. Antes de começar a falar aqui sobre esse jogo, eu tô com alguns comentários que eu quero fazer. Vocês viram a camisa do tiozão inglês lá? Firmeza. Será que ele sabe o que está escrito ali? Firmeza, né? Pelo menos era uma coisa boa, né? Firmeza. Vai que um palavrão ele não soubesse, né? E também aquela olhadinha do Firmino. Aí, ó, firmeza, viu? Firmeza. E firmeza, Firmino que fez o gol, né? Um trocadilho horroroso, mas o Firmino ele deu aquela olhadinha pro lado, pra quê? Pra ver se o bandeirinha não tinha marcado impedimento, né? Apesar de ele estar numa posição muito boa, foi uma arrancada forte pro gol que ele fez, saiu bem de trás do zagueiro, deu só aquela conferida mesmo. 1-0, 8 jogos, 8 vitórias, apenas 2 gols tomados. Vamos fazer só aquela comparação inevitável. Saímos da Copa do Mundo sendo goleados 7-1 na semifinal, depois fomos goleados pela Holanda na final do 3º lugar, grandes coisas, ninguém nem lembra o resultado porque não é importante, porque 3º lugar é 3º lugar. E agora 2 gols em 8 jogos, trabalho muito bom, né? A gente conversava sobre esse trabalho do antes do início do programa, Renan, realmente está surpreendendo. Ainda que seja assim, jogo amistoso, né? Mas dá para ver já que tem um trabalho ali. O que eu acho, eu confesso, não sou grande fã do Dunga, nunca apoiei essa volta do Dunga, mas respeito o trabalho que ele tem feito. Eu acho que ele faz o trabalho correto. Um exemplo de coisa legal que ele fez, né? Ontem ele entrou com um time bastante renovado, no começo do jogo, né? Tinha o Souza, tinha o Luiz Adriano, até o Felipe Coutinho, que já tem jogado um pouquinho mais, mas ele está testando alternativas, já fechou um grupo para a Copa América, e eu acho que quando você olha para a convocação da seleção, é isso aí mesmo, não tem muito o que fazer. Está ganhando, não está tomando gol. Eu acho que para começar o trabalho foi uma estratégia legal do Dunga de querer começar mostrando que o Brasil é forte, que o Brasil ainda é uma seleção a ser respeitada, né? Ganhou da França lá na Europa. Já ganhou da Argentina. Ganhou de todo mundo, né? Então, acho que isso é legal. É melhor começar ganhando do que, sei lá, empatando, etc. E aquela coisa que o pessoal pede, mas não joga bonito e tal. Eu acho que isso a gente tem que pôr de lado um pouquinho. A gente tem que primeiro criar um grupo, criar uma consistência e partir para vencer. Estava olhando o jogo da Alemanha, por exemplo, que ganhou da Geórgia e tal. Eles não estão jogando bonito também, não tem nada de, nada demais. Então, acho que primeiro é organizar um time, ganhar, conquistar o resultado, e o Dunga está fazendo isso muito bem. Beleza, agora vamos partir para o próximo assunto, o Campeonato Mineiro. O Atlético venceu bem o Galo, mas ainda não conseguiu assumir a ponta da tabela. Quem está lá é o Cruzeiro. Vamos ver como foi essa partida aí do Atlético Mineiro, que venceu o Vila Nova. Para fechar a rodada de gols, em Minas Gerais, o Atlético Mineiro venceu fácil o Vila Nova por 3-0. Carlos foi o artilheiro da partida com 2 gols. Pois é, 3-0 para o Galo da capital, mas o Galo Carijó, esse não se deu bem. Foi até Divinópolis e enfrentou o Guarani, que estava na zona de rebaixamento. Não tinha nenhuma vitória no Campeonato Mineiro e perdeu por 1-0. Vamos lá, Tupi está se profissionalizando em ser talvez a salvação da lavoura. Perdeu na rodada passada para o Mamoré, que estava na zona de rebaixamento, saiu. Perdeu para o Guarani em Divinópolis, que ainda está na zona de rebaixamento, porque com nenhuma vitória até então não tem como sair da zona de rebaixamento, né? Mas tá ajudando o pessoal lá embaixo, hein? Aí tá se complicando, né? O Tupi hoje tá, vamos colocar aí no meio da tabela, se não me engano, em 7º colocado, tem 10 pontos. O último colocado é o Guarani, que venceu o Tupi ontem, e tem 7 pontos, olha só 3 pontos de distância, né, do Tupi. Então não pode dar bobeira, dependendo da combinação de resultado e uma derrota no próximo jogo, o Tupi pode até cair no campeonato estadual, o que é muito ruim para um time que estava quase subindo para a Série B o ano passado, né, Lucas? Vamos colocar aí a tabela no ar, ó, já está no ar aí para a gente ver. Isso que você falou do Tupi, tá lá na 7ª colocação com 10 pontos. Atrás do Tupi vem o Democrata, o Mamoré e o Boa Esporte com 8. O RT, que é o adversário direto do próximo fim de semana do Tupi, com 7 pontos. E o Guarani com 7 pontos. Você falou essa questão de Série B, o Boa Esporte é um time de Série B e tá lá, é o primeiro time fora da zona. Então tá... É o campeonato que está disputado nessa parte mais de baixo ou o pessoal que está nivelando por baixo mesmo? Acho que está nivelando por baixo, né? Tá difícil o time cair, tem que fazer muita força para cair.
Acho que foi a primeira vitória do Guarani, né, no campeonato. Primeira Loucura. vitória em cima do Tupi. É em cima do Tupi, né? O Guarani tinha até então 4 empates e 5 derrotas. Tá aí agora com 7 pontos porque marcou 3 em cima do Tupi. O Mamoré que estava lá embaixo já está conseguindo ficar mais distante dessa zona de rebaixamento. Tá aí com né? o 8. Agora, se não ganhar do RT, pode cair mesmo. Não tem Pois jeito. Pessoal, nosso tempo acabou. Foi muito bom estar com vocês novamente. Muito bom receber aqui Renan Caixeiro e também o Fernando Júnior para falar sobre esse clássico. A gente fica por aqui. Na quinta-feira a gente está de volta com mais um Arena Alterosa. Obrigado pela companhia. Até a próxima. Tchau!